Que é isso? Nottingham Forest quer fazer um Botafogo 2.0 na Inglaterra? Eles estão querendo fechar nos próximos dias com Cuiabano, Jair e Igor Jesus. Caraca, leva o John também, leva o David Ricardo, o Gregory, né? Leva o John Textor, todo mundo. Negócio fechado! Ou será que não? Botafogo acerta acordo com o Vélez por 9 milhões de dólares e Álvaro Montoro assinará por 5 anos com o Fogão ou com a Eagle. Irmão de reforço do Fogão, Francisco Montoro deixa o Vélez e vai para o RWD Molenbeek, também do Textor e da Eagle Football. Isso e muito mais já já, mas antes, pessoal, por favor, aqui embaixo tem um link do canal reserva da gente, tá? Se inscreve lá. Tomei meu segundo strike. 22 de março tomei um. 22, 26, 20... Lá pro dia 20 de junho, esse primeiro strike zera. Mas levei o segundo strike hoje de madrugada. O segundo strike. Com 3 strikes antes do dia... Daqui a 22 dias esse primeiro strike vai embora. Se nos próximos 22 dias eu levar outro strike, este canal desaparece. Você nunca mais vai ver esse canal, a não ser que você se inscreva no outro canal, nosso canal reserva. Me ajude a monetizar aquele canal, para que caso isso aqui caia, pode ser que não caia, mas caso ele caia, a gente não perca o contato com vocês e eu não perca meu ganha-pão, minha única fonte de renda, meu trabalho, tá? Por favor, vocês gostam de mim? Tem algum tipo de carinho por mim, pelo meu trabalho? Por favor, se inscreve no canal reserva, me dá essa moral, tá? Vamos seguir com o vídeo, vamos reagir aqui à Sport TV, ao Sport TV News, tem também o Jorge Igor e muito mais pra vocês. Vambora. Agora vou mostrar a tabela de classificação. Vai ter gente que vai gostar de ver, vai ter gente que não vai gostar muito de ver. Vamos lá. Quem gosta de ver essa primeira tela aí? Palmeiras liderando, seguido do Flamengo. Já tem uma distância aí, né? Na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Vitória importante do Flamengo diante do Palmeiras. Cruzeiro aparecendo em terceiro lugar. Bragantino fechando o G4. Aí tá o Fluminense em quinto. Ceará em sexto. Sétimo lugar tá o Bahia. Oitavo lugar tá o Corinthians. E nono, o Mirassol, que faz um belo começo de Campeonato Brasileiro. Primeira vez na Série A. E em décimo lugar o Atlético Mineiro. Virando a página, que aí começa a preocupação de todo mundo, né? O Botafogo em 11º, o Grêmio em 12º, São Paulo em 13º, Internacional em 14º, Vasco em 15º, Fortaleza em 16º, gente. E aí, abrindo a zona do rebaixamento, Vitória em 17º, Santos em 18º, Juventude em 19º e em 20º lugar, o Sport, que só somou 3 pontinhos e não tem nenhuma vitória até agora no Campeonato Brasileiro. Agora eu vou dividir tela porque eu vou falar de um jogo importante que vai mexer muito com a emoção do santista. Tô aqui com o Bruno Murito e a Jéssica Maldonado. Bruno Murito trazendo as informações do Santos. Eu falei o quê, gente? Tô ficando... Bruno Murito. Bruno Murito vai falar do Vasco daqui a pouco. Falei errado, tava falando com ele aqui, do Paiê. Daqui a pouco eu traço as informações. Murilo Tauro vai falar do Santos e a Jéssica Maldonado vai falar do Botafogo. Vou começar com você, meu amigo, habituê aqui do Taon. Esse amistoso no meio da semana, né, contra o Red Bull Leipzig, não chegou a ajudar muito o Kleber Xavier a treinar e montar o time que tem desfalques, né, nessa partida importante contra o Botafogo, né? Pois é, Joana, não adiantou muito para as pretensões do Santos. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Taon, para Jéssica Maldonado, já chamo ela daqui a pouquinho. Antes do jogo começar, na quarta-feira contra o Leipzig, conversei com o Kleber Xavier. Ele disse que o foco mesmo está no jogo de domingo, Santos e Botafogo, jogo importante para as pretensões do Santos de sair das últimas colocações do Campeonato Brasileiro, mas era uma agenda comercial, precisava colocar os jogadores, tanto que foi um time bastante mesclado, muitos jogadores nem foram lá quarta-feira para o jogo contra o Leipzig, mas a grande novidade, claro, foi o Neymar. Neymar foi titular nesse amistoso e essa é a tendência para domingo também. O Neymar jogou 45 minutos no jogo de quarta-feira, deve começar jogando no domingo e a expectativa que se tem nesse momento é que ele consiga jogar pelo menos uma parte do segundo tempo. É assim que o Kleber Xavier imagina ter o Neymar para o jogo de domingo. O Kleber, inclusive, vai fazer algumas modificações na equipe que está jogando, que vem sendo titular no Campeonato Brasileiro. Até por suspensão, o Luan Pérez tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo de domingo. O Luizão deve ser o companheiro do Zé Ivaldo. Na direita, o Sherman pode ganhar a vaga de titular.
e o Escobar volta a ser titular na esquerda. Ele ficou fora do jogo de quinta-feira passada contra o CRB, de domingo contra o Vitória, voltou na quarta-feira, mas foi só um amistoso. Então ele volta mesmo no domingo. No ataque, a gente deve ter o Guilherme também voltando, ele nem viajou para Bragança na quarta-feira. Junto com o Neymar, a dúvida do ataque Tiquinho Soares ou David Washington. O treino de amanhã deve ser decisivo para o Kleber Xavier definir quem vai estar no ataque ao lado do Guilherme, do Barreal, do Neymar. O Tassiano deve voltar para o banco de reservas. Rincon, Tomás Rincon e Zé Rafael devem formar também o meio-campo. Nenhum dos dois viajou quarta-feira lá para Bragança. Agora vamos para o Rio de Janeiro falar do Botafogo com a Jéssica Maldonado. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Murilo. Sempre um prazer estar aqui no Taon. Falando então de Botafogo. O Botafogo vem embalado na Libertadores da América, conseguiu a sua classificação na última rodada, na última terça-feira, conseguiu sua classificação na Libertadores, então tá tranquilo em relação às oitavas de final dessa competição, que era encarada como uma final, e assim foi, porque para esse jogo contra o Santos, o Botafogo pode não ter 3 jogadores importantes, falando dentro de campo, o zagueiro Barbosa pode não entrar em campo porque ele fez o jogo no sacrifício na última terça-feira, assim como o Savarino e também o Cuiabano. Então tem essa situação desses 3 jogadores, eles estão sendo avaliados diariamente, mas podem ser desfalques aí para o Renato Paiva, que até nos visitou na redação aqui do GE, do Sport TV. Ontem deu uma entrevista de 1 hora no Seleção Sport TV e a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com ele, de conversar um pouquinho para saber se esses jogadores, né, vão ser preparados já para o Mundial, né? De repente, eles seriam poupados já pensando no Mundial, e ele disse que não, que o foco do Botafogo está nesse jogo contra o Santos, quer vencer porque o objetivo do time é chegar ao G6 até a parada para o Mundial de Clubes. Então, eles só não estarão em campo mesmo se não tiverem condições físicas, mas a boa notícia é que o David Ricardo, zagueiro, que é o substituto natural do Barbosa, pode estar de volta, assim como o atacante Matheus Martins, que entraria no lugar do Cuiabano. E aproveitando para falar de uma notícia do dia aqui rapidamente, junto com a Joana de Assis, ela trouxe essa informação mais cedo aqui no Sport TV, que o Abner, que o Botafogo estava com a contratação encaminhada, o Abner não vem mais para o Botafogo. Juventude exigiu algumas garantias, mas o Botafogo nunca fez esse tipo de transação com garantias. Esse é o lado do Botafogo. Então, essa negociação não andou. Então, o Abner não vai ser jogador do Botafogo. Mas é mais uma decepção, né, em termos de contratação. A gente já destacou aqui também o Wendel, que acabou não concretizando a vinda dele. Era uma chegada bastante esperada pelo Renato Paiva, assim como o Abner. Mas o Botafogo emitiu aquela nota, né, Jéssica, avisando que outros nomes já estão engatilhados. Então a gente aguarda aí, vamos avançar nessa investigação para saber quem que o Botafogo vai trazer. O Mundial de Clubes está aí já. Agradecendo os dois, Jéssica Maldonado e Murilo Tauro, pelas informações desse jogão com transmissão do Premier, tá? Santos e Botafogo, a partir das 4 horas da tarde, né? No domingo. Fala, galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor, até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis,
a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal, vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. E aí, galera, que fogão é esse, hein? Que sufoco, hein? Não foi fácil, não. Jogou bem o Botafogo? Não jogou. Não jogou. E um outro detalhe importante. Mas perdeu o jogador, zagueiro, aos 27 minutos do primeiro tempo. O Jair. De bobeira. Ele foi dar um carrinho no cara, quase fora do campo. Força de expressão. E foi com o pé que podia quebrar até a perna do cara. Esse carrinho de frente é um carrinho perigoso, inclusive para ele também. E aí o árbitro deu o amarelo, achou. Mas o VAR mandou o cara ir lá. Ó, vê aí, ó. Expulsou. Então, se ainda a coisa não era, né, bem parada, porque o time da Laú é um time arrumadinho, não é um time qualquer. E estava na briga também. Está jogando fora de casa, mais fechado, tentando a base de contra-ataque com o Fernandes, com o Guerreiro e com o Arangues, que vinha do meio do campo. É um time arrumadinho. Agora, 27 minutos, pressão total, porque eles saíram para o jogo. O Botafogo deu uma segurada, né, tentando da melhor forma fazer funcionar o Igor Jesus e mais o Arthur, que eram os dois homens de frente, porque o Cuiabano, tem que chamar o Cuiabano, mano, presta mais atenção, cara. Você corre para lá e corre para cá, dá uma trombada num aqui, trombada outra, aí para tudo, espreme, não cai um pingo. Porra, não adianta, cara. Então, é melhor você fazer menos, né? Sempre o menos é mais. Né? Então, vai por aqui, ó. Fechou aqui, tá ótimo. Vai por aqui, não deu. Entra aqui na diagonal. Tá complicado aqui, tá. Vem aqui no meio, ó. Ajuda o meio. Fica mais um homem no meio do campo para dar uma trocada. De repente você se mete e o cara mete a bola para você. Agora, você vai por aqui, chega lá, dá uma trombada no lateral. Aí volta correndo atrás do lateral. O lateral mete no meio do campo, você vai no meio do campo. Diriam os mais antigos, é uma barata tonta. Vai para lá, vem para cá, vem, e não rende. E não rende. Tanto não rende que você foi substituído. Então, vai mais devagar. Quando você vinha como lateral, você passava na hora certa, você se metia na hora certa, na diagonal, você chutava no gol. Você fazia muito mais coisas do que você, como lateral, do que você está fazendo como um ponta, um meia, um meio lateral, eu não sei. Depois escreve para mim, aqui, Canhota, eu sou isso, ou não sou nada disso, para saber, porque eu não sei. Vou comentar você como, que posição. Ainda perdeu um gol, né? Estava uma beiradinha ali, chutou mal pra caramba e a bola saiu. Então, o Botafogo tentava da melhor forma segurar esse meio do campo para acionar os dois homens ou os três homens de frente, estou incluindo o Cuiabano também. Mas não estava rendendo. E o Savarino estava muito bem na partida. Savarino veio para o jogo, no terceiro homem meio do campo, tocando a bola, saindo para jogar pelo lado direito, pela meia direita, né? Até como centroavante, já que o Igor Jesus às vezes abria para receber a bola, Savarino era quem entrava. Savarino é que está fazendo as principais jogadas de meio do campo. Para frente é ele. E achei também o seguinte, que o Arthur está voltando muito, bem muito. Não dá para o cara.
A verdade é que no segundo tempo, tá bem, estava com -1, concordo. No segundo tempo, caiu muito o Botafogo, porque era só balão para frente. O Igor apagou, deu um pique para lá, voltou. Deu um pique para lá, voltou e caiu. Ficou lá. Ninguém aguenta. A mesma coisa o Arthur. O Arthur fez um gol que foi anulado, mas ele arrancou no meio do campo. Arrancou, foi lá na entrada da área e tocou de lado. A sorte, quer dizer, a sorte dos caras. Mas é pique de 50 metros, 60 metros. É muita coisa, cara. Para lá e voltar, e para lá e voltar, não dá. Então, eu, no meu modo de ver, os dois de frente, eles têm que voltar até aqui, ó, grande círculo. Marca aqui. Né? Quem é que vem aqui? São os zagueiros? Estou marcando o zagueiro. É meio do campo? Estou cercando o meio do campo. Mas eu estou preparado. Eu não estou me desarrebentando todo aqui. Cerco aqui, cerco aqui. Eu estou mais esperando, é o meu lançamento. Ou é a minha chamada para meter a bola, para entrar na tabela e eu arrancar e você meter a bola. Agora, se eu vier aqui, como é que eu vou fazer isso? Foi o que aconteceu com o Botafogo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, o Botafogo ainda deu uma arrumadinha, porque o time do Botafogo ainda deu uma segurada na bola. Porque o time da Laú veio para dentro, com esses jogadores que eu já citei aqui, bons jogadores. Né? E outra coisa, eles estavam correndo também por um posicionamento melhor, mas o empate para eles era um grande negócio. Não era para o Botafogo. Botafogo, só a vitória interessava. Por quê? Porque ia depender de um monte de coisa e tal. Não adianta. Então, e outra coisa, o Botafogo está dentro de casa, diante da torcida dele. Embora o Laú, eu não sei de onde saiu. Hein? De onde saiu? Já saiu tantos chilenos, estava lá lotado. E outra coisa, ainda ficou gente de fora lá, podendo abrir, tinha lugar vago lá. Tinha que botar os caras, é dinheiro. Ué, o cara quer ver o jogo, o cara está lá e não pode entrar, se o estádio ainda está vazio, isso é burrice, tá certo? Ah, mas vai torcer contra? Dane-se, você vai torcer contra. A nossa torcida é maior, independentemente de qualquer outra coisa. Se o cara ficou de fora ou não, os torcedores do Laú. Então, não achei legal. Então, o que acontece? O Savarino estava dando corpo ao meio do campo. Ainda, né, facilitava para o Arthur, principalmente Arthur e o Igor Jesus. Então, eu ainda prefiro isso. O Cuiabano fechando aqui, como um terceiro homem de meio do campo. E o Savarino como um quarto homem de meio do campo. Tá certo? Então, é preferível isso. Então, você tem um cara que chega aqui, arruma e leva para os dois de frente, acompanhado, né, ou dos laterais, ou dos dois homens ou um homem de meio de campo. Mas como tinha 10 o Botafogo, ele ficou temeroso, porque os caras cresceram. Né? E o Botafogo teve que correr mais. Então, era dar uma fechada, não fechada toda, uma fechada, roubou a bola, vamos para o toque. Não apressa os dois de frente, nem o Arthur e muito menos o Igor Jesus. Vamos tocando, para descansar o cara. Porque tu mete uma bola, vai arrebentar o cara. E eles acabaram o jogo, tenho essa impressão, o Arthur e o Igor Jesus, menos uns 10 quilos aí. Né? Porque a gente perde peso pra caramba. Perde líquido, né? Naturalmente. Então, você entra para jogar com 70 quilos, quando acabou o jogo você está com 67, 64. Tem gente que perde muito peso. E nessa altura do campeonato, o Igor Jesus saiu estafado. Ele e o Arthur. Por quê? Porque só tinha os dois de frente. Tome lançamento, não é assim. Vamos segurar o jogo. Mas nós estamos com -1, melhor ainda. Porque o nosso time é bom. Mesmo com uma a menos, dá para segurar o jogo. Dá para tocar o jogo, sem problema. Isso não aconteceu. E o Botafogo sofreu pressão. Até que, ao pé da letra, eles estavam merecendo um golzinho. Eles chegaram por ali,
várias e várias vezes, principalmente dos 30 minutos, 35 para o final, eles chegaram forte pra caramba. Mas a sorte é que 38 minutos, o Arthur tocou para o Savarino para o Igor Jesus, que entrou e meteu o gol, o único gol aos 38 minutos. Outra coisa, 14 minutos, o Arthur está aqui, anotei aqui. O Arthur deu 14 minutos, 2 arrancadas. Aí parou. Não dá, é o que eu estou dizendo aqui. Arranca para lá, meteu a bola. Mas ele tem que voltar para marcar, não sei porquê. Aí volta ele correndo. Arrumaram aqui, meteram de novo, ele foi. E voltou até o meio do caminho. O restante do caminho, ele deu uma parada, com toda a razão. Aí aos 4 minutos, o Fernandes quase marcou o gol. Aí veio aos 7 minutos, Savarino arrancou, tocou para o Igor Jesus, que chutou mal. Quer dizer, só os dois na frente, Savarino indo lá, esse é o Savarino, né? Para encontrar com os dois de frente. Aí aos 10 minutos teve aquele gol do impedimento, 29 minutos, Igor Jesus no contra-ataque chutou mal. De novo ele sozinho no contra-ataque. E aos 40 minutos, o Fernandes quase marcou num cruzamento, ele quase marcou o gol. Quer dizer, eles estiveram por ali, porque o segundo tempo foi complicado para o Botafogo. Tanto é que ele tirou o Cuiabano aos 13 do segundo tempo, botou o Alan, tirou o Savarino, que já estava, né, aos trombolhões, porque o Savarino vem de contusão, né? Então, exigiram demais dele. E botou o Danilo para dar uma segurada ali na cabeça da área para ajudar o Marlon Freitas e o Gregor. Então, para dar uma segurada ali, mais um marcador. Aí facilita. Mas só que o Danilo está preocupado aqui, ó. É aqui atrás. Não é propriamente aqui, porque aqui dá para cercar. O problema é aqui. E eles vieram todos. Tanto é que a zaga deles veio jogar no grande círculo, para dentro do campo do Botafogo. Então, escapou, né? Jogou melhor, Botafogo, um pedaço do jogo. Mas o outro pedaço foi pressão total com mais um jogador. Então, poderia o Botafogo ter se lascado todo aí diante da sua torcida. Então, isso é para esse Jair. É um garoto ainda, mas alguém tem que dar uma trava nele. E também o Barbosa. Mas o Barbosa já é cobra criada. Sabe aonde vai, sabe quando chega, sabe discutir e tal. O Jair não. O Jair entrou os dois pés, cara. E a expulsão foi correta. E matou o time do Botafogo, que não precisava de se segurar tanto, não precisava de correr tanto e de marcar tanto, né? Porque com menos um jogo decisivo e os adversários são bons jogadores, tocando bem a bola, né? Teve um momento que eu pensei que fosse na zebra, mas está tudo na conta, 1-0, valeu, está classificado e agora é esperar o restante. Cada vez piora mais. Quanto mais você caminha para frente, mais a coisa complica. Mas, craque do jogo, eu vou botar o Igor, porque o Arthur também jogou muito. O Arthur jogou muito, se arrebentou tudo. E o Savarino também. Esses três mataram a pau. Será que o Ancelotti viu alguém aí? Só um lado, né? Porque o Laú ele não precisa convocar. É o nosso aqui. Eu estranhei Marlon Freitas fora, o Gregory fora. Quer dizer, ele não viu esses dois jogarem, né? Esse tempo todo aí para trás. Ele não viu. Quem viu? O Juan e o outro lá, diretor. Será que eles têm certeza que eles viram esses dois jogando no Botafogo esse tempo todo aí? Quando todo mundo está bem, vem o Ancelotti, vem o Ancelotti.
E o Botafogo jogando com esse meio do campo, jogando pra caramba. Nenhum dos dois, eu tenho as minhas dúvidas aqui. E o centroavante? Igor Jesus? Ele está bem. Há muito tempo que ele está bem. E metendo gol. Sei lá. Mas tudo pode acontecer. Valeu, galera. A arbitragem, uma porcaria, como sempre, é 0. É 0! E a baranga do jogo? A baranga do jogo eu vou botar o Jair, que largou a galera que estava precisando no maior sufoco. Ainda bem que o Botafogo ganhou, senão os caras iam cobrar dele toda a vida. Então preste atenção para sair jogando bonito, não ir buscar ninguém no campo do adversário para fazer isso que você fez. Agora vamos ao que interessa, a capa do lance. Seria o Igor Jesus um 9 que o Ancelotti precisa? O Botafogo venceu a Universidade do Chile por 1-0 e se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana. E o roteiro foi do jeito que os alvinegros já estão acostumados. Aos 23 ainda da primeira etapa, o Jair deu uma entrada criminosa, vamos ser sinceros, ali na intermediária e foi expulso. Mas aí é que tá, jogar com um a menos não é problema para esse elenco do Botafogo, todo mundo sabe disso. Assim como na final da Libertadores, onde o Botafogo teve o Gregor expulso logo no início da partida, o time se uniu e foi para cima do adversário. Chegou a fazer 2-0, mas o segundo gol foi anulado. E o Igor Jesus fez uma partidaça. Fez o gol da vitória de cabeça depois de um cruzamento vindo pelo lado direito e ainda deu uma assistência para o Arthur, que foi anulada, mas foi uma baita arrancada do atacante. Ele que veio carregando lá da intermediária, protegeu, ficou sozinho e achou o Arthur, que fez o gol, mas o VAR achou ali um toque de mão do Igor Jesus ali no início da jogada e anulou. Mas ele segurou a bola lá no ataque, fez pivô, se livrou da marcação, ajudou na marcação, criou espaços, atacou espaços, é um atacante completo. Uma coisa é certa, o Igor Jesus é o atacante mais completo do futebol brasileiro. Comparando ao Pedro, por exemplo, ele também tem o pivô que o Pedro tem, mas ele é mais completo, ele é mais veloz, ele ataca espaço. Eu vejo ele semelhante ao que é o Richarlison, por exemplo, mas ele é mais centroavante que o Richarlison. Sabe jogar melhor de costas, sabe proteger a bola, coisa que o Richarlison não faz tão bem. Nas chances que ele teve na seleção, não fez feio. Logo na estreia do Igor Jesus com a amarelinha, ele fez o gol de cabeça contra o Chile num jogo dificílimo e deu a vitória para o Brasil. E merece ser observado com mais carinho, afinal ele pode preencher a vaga de camisa 9 que o Brasil tanto procura e nunca acha. E o Ancelotti estava lá no Nilton Santos. Quem sabe, se o italiano não observou ele, a partir de agora vai convocar o camisa 9 e ele vai fazer bonito. Segundo César Luiz Melo, o Botafogo e o Vélez fecharam um acordo e realmente será ali o Vélez vai vender o Álvaro Montoro para o Botafogo por 9 milhões de dólares, incluindo bônus por 90% dos direitos econômicos do jogador, né? Que chega ao Brasil nos próximos dias para assinar um contrato, né, de 5 anos. Ainda segundo o César Luiz Merlo, o jogador tinha várias propostas para assinar um passe livre, né, porque ele tinha um contrato encerrando com o Vélez no final do ano, então a partir de julho ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Ele tinha várias propostas, mas ele e o seu staff não queriam, porque ele tem uma gratidão aí com o Vélez, né, essa coisa do clube formador, esse carinho, né, essa coisa bem de... Desde pequeno nas canteiras do Vélez, ele queria gerar um retorno financeiro, e isso é muito válido, é muito louvável do garoto, que chega, aí não tem data certa, nos próximos dias, aqui ao Rio de Janeiro, para assinar com o Fogão, o novo Almada, né? Eu não vou ficar comparando toda hora aí com o Almada, porque isso não dá certo, mas é o que a mídia argentina fala, até porque o Almada veio também da base do Vélez, também é um camisa 10, também é um meia de a bola próxima ao corpo, dribles curtos e tal. Lembra muito, como eles mesmos dizem, o Thiago Almada. E o Botafogo precisa muito de meias. E o Álvaro Montoro caía como uma luva no time do Botafogo para jogar, inclusive, a Libertadores, que ele vinha jogando pelo Vélez Sarsfield, que classificou em primeiro no seu grupo e está no pote 1. Pode ser até, por sinal, adversário do Fogão na próxima fase. Mas e você? O que você achou do reforço? Vale os 9 milhões? É craque? É mediano? Superestimado? É o novo Almada? Deixa nos comentários a sua opinião. Pacotão de família, né? Irmão do Álvaro Montoro, Francisco Montoro, deixa o Vélez também para ser reforço do time da Eagle Football. Em vez do Botafogo, será reforço do RWD Molenbeek da Bélgica. Francisco Montoro também é um jovem jogador, tem só 20 anos, atua no Vélez, que permanecerá com metade do seu valor
né, dos seus direitos econômicos, né, e o garoto assinará por 4 anos com o RWD Molenbeek. Em 25 ele fez 6 jogos pelo time B do Vélez. Nottingham Forest pretende fechar contratações de trio do Botafogo nos próximos dias. O Nottingham Forest pretende fechar a contratação do pacotão de reforço do Botafogo nos próximos dias, segundo informou Jorge Nicola em seu canal no YouTube nesta sexta-feira. Além de Igor Jesus e Jair, o clube inglês também tem interesse no lateral esquerdo cuiabano. Os 3 podem atuar no Nottingham Forest ou então seriam emprestados para outros clubes do grego Georgios Marinakis, aquele que quase comprou o Vasco, né? São esses Olympiacos da Grécia e o Rio Ave de Portugal. A proposta do Nottingham Forest por Igor Jesus é de 22 milhões de euros, quase 143 milhões de reais. Mas o martelo não foi batido ainda. Os valores da oferta do Jair e Cuiabano não foram revelados até o momento. Cara, vai ter que gastar um dinheirinho, né? Porque esse valor do Igor Jesus tá baixo. 143 milhões pelo Igor Jesus tá baixo. Tem que subir um pouco. O Cuiabano, menos de 80 a gente não conversa. Eu, pelo menos, não conversaria. O Jair, a gente comprou ele por 75 milhões, eu acho, de reais. Para vender, tem que ser algo, acima de 100 milhões. Para ter vantagem. Então, o grego vai ter que desembolsar um belo dinheiro. Se ele chegar com dinheiro firme, a maletinha aberta, cheia de euro, fazer o quê? Vai levar. Mas que isso mostra que o Botafogo tá com um baita time, sim. E os caras lá de fora sabem. Só a mídia aqui do Brasil que engana a gente aí, que mente pra gente. Mas os caras lá de fora sabem muito bem que o time do Fogão é muito forte. Então, pessoal, ficamos por aqui. Repito, nem tô pedindo like, curtida, comentário, nada. Tô nem pedindo isso, não. Parei de pedir isso. Porque eu tô aqui desesperado. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal Reserva, que tá aqui embaixo na descrição. E no comentário fixado. O primeiro comentário do chat ali vai ser esse link do canal Reserva. Por favor, se inscrevam no meu canal Reserva. Porque esse aqui, com mais um strike que pode surgir a qualquer momento. Antes, ele poderia cair? Precisava de mais 2 strikes. Então, tem que ter um depois outro. Agora, a qualquer momento, daqui a 1 segundo, daqui a 1 dia, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, não, porque daqui a 1 mês já o primeiro strike vai ter expirado, né? Em 22 dias ele expira. Eu tenho 22 dias para não levar nenhum strike e me salvar. Se em 22 dias nenhum strike novo chegar, eu tô aí, né, mais sossegado, porque vai cair um strike, vai ficar só um. Mas com 2, serão 22 dias de alerta máximo aqui no canal. E implorando a vocês, todo vídeo, se inscreva no canal Reserva. Se você gosta de mim, você gosta do meu trabalho, e você não quer me ver desempregado, né, sem um centavo no bolso para pôr comida na minha casa, porque é o meu trabalho, isso aqui é meu trabalho, por favor, me dá uma moral, se inscreve no meu canal aí, tá? Tamo junto. Vou nem fazer aquele pedido de se inscrever, live pix, super... Não. Tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo, se o YouTube não me derrubar antes.